Fale mais sobre os segmentos de listagem da B3. Para que analisar os ativos a todo trimestre se a ideia é não vender? E ainda, o que eu penso sobre os bitcoins? Essas são as perguntas que me fizeram essa semana lá no Instagram e que eu selecionei para responder para você aqui hoje. Fala galera, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. O objetivo do 500 Pratas é ajudar você, investidor. Olha só, então todos os sábados às 9 horas da manhã eu venho aqui no YouTube responder para vocês algumas perguntas que me fazem lá no Instagram e que merecem uma resposta mais bem elaborada. E essas 3 perguntas que vocês viram aí na introdução do vídeo são as que eu selecionei essa semana. Bom, vamos lá, começando. Fale um pouco mais sobre segmentos de listagem. Veja bem, gente, existem para as ações que têm capital aberto, as empresas que têm capital aberto, né? Elas têm uma legislação na qual elas têm que se adequar, que é a lei das SAs, tá? Porém, a lei das SAs, ela tem algumas exigências bem brandas em relação à governança corporativa. E para que fique mais fácil para o investidor, a B3, que é a nossa bolsa de valores, ela criou segmentos de listagem, ou seja, ela pegou essas empresas aí e de acordo com características de governança corporativa que cada uma dessa empresa apresenta, ela segmentou. Então hoje nós temos os seguintes segmentos. Temos o Bovespa+, Bovespa+, nível 2, Novo Mercado, nível 2, nível 1 e o segmento básico. O básico basicamente é o que aquelas empresas que não decidiram melhorar a sua governança corporativa em relação à lei das SAs. Elas seguem só o básico que a legislação manda. Talvez seja a piorzinha aí, né? Não quiseram fazer nada de diferente aí para favorecer o pequeno investidor. E aí tem vários graus de governança, né? O que a gente tem de melhor hoje na Bolsa de Valores é o Novo Mercado. Bom, como você pode fazer aí para avaliar essa diferença? Dá uma olhadinha aqui na tela. Eu tenho esse documento aqui que eu baixei lá do site da B3. Eu vou disponibilizar ele para vocês, tá? E aqui a gente tem uma tabela comparativa das regras que as empresas têm que seguir para aderir a um novo segmento. Então eu vou mostrar alguns para vocês aqui. Por exemplo, o capital social. Para que a empresa seja Bovespa+, só pode ter ações ordinárias. Bovespa+, nível 2 já pode ter ordinária e preferencial. Então aqui a gente já começa a entender que o Bovespa+, é melhor do que o Bovespa+, nível 2, né? Porque é melhor as empresas que só têm ações ordinárias. Melhor eu quero dizer não em relação à qualidade da empresa em si, mas em relação à governança corporativa. O que é governança corporativa? É o relacionamento que o sócio majoritário, basicamente, tem com um pequeno investidor. Então, avaliando somente isso, não resultado de empresa, sua capacidade operacional, capacidade de gerar lucro. Isso é outra história, tá? Aqui a gente está falando de governança corporativa. Então, são melhores em relação à governança as empresas que só têm ações ordinárias. Segmento Novo Mercado, mesma coisa, somente ordinárias e por aí vai. Aqui, por exemplo, tem outra característica que a gente sempre fala, né? A necessidade de free float, ó. Então, olha só. As ações do Bovespa+, tem que ter pelo menos 25% de free float, né, a partir do 7º ano aí de listagem. As ações do Novo Mercado, que é o que a gente tem de melhor aí hoje, tá, de segmento de listagem, tem que ter 25% ou 15% caso o volume financeiro negociado ali seja superior a 25 milhões por dia, porque aí já vai oferecer bastante liquidez naturalmente, né? E só o que não tem exigência aí para entrar em algum segmento de listagem são os básicos, né? Daí não há regra específica. Então, basicamente é assim, veja que para que uma empresa ela consiga aderir algum segmento de listagem aí na Bovespa, ela precisa aí ter, considerando o Novo Mercado aqui, no mínimo 15% de free float. Empresas que têm abaixo disso já não vão conseguir e acabam aderindo o básico. E por aí vai. Aqui tem vários outros comparativos, eu vou deixar esse documento disponível para vocês, já vou falar como vocês vão baixar. Outro documento importante que eu tenho aqui, ó, é o período de migração. Então aqui a gente tem diversas empresas e vocês conseguem ver qual segmento elas estão e quando elas migraram. Então, por exemplo, eu tenho a última migração aqui, ó, foi da Pão de Açúcar. Ela estava, situação anterior aqui, ó, ela estava no nível 1 e ela aderiu ao nível 1 em 29 de abril de 2003 e ela passou para o Novo Mercado agora no dia 2 de março de 2020, recentemente, né? Então, a Pão de Açúcar aderiu o Novo Mercado, situação atual.
Vamos pegar outra empresa conhecida aqui, por exemplo, ó, o Banco Inter, né? Muita gente gosta do Banco Inter. Então, ele aderiu ao nível 1 em 30 de abril de 2018, que foi quando ele fez o IPO lá, né? Abriu seu capital. E em 19 de julho de 2019, ele já migrou para o nível 2, que então ele já aderiu a algumas regras a mais ali, né? Que melhorou a sua relação com o pequeno investidor. Bom, é isso, eu vou disponibilizar essa planilha aqui para vocês terem acesso a essa informação e também ao PDF. Onde vocês vão baixar? Assim como todas as planilhas que eu disponibilizo aqui para vocês, entra aqui no nosso site, quinhentaspratas.com.br e vem aqui em planilhas, tá? Clicou aqui em planilhas, você só vai preencher aqui o seu nome e seu e-mail para você ter acesso à nossa pasta do Drive que está aqui. Aí você vai ter acesso a esta pasta aqui com todas as planilhas que eu disponibilizo aqui no canal e eu vou criar uma pastinha aqui para colocar esses dois documentos, tá? Que eu mostrei para vocês agora há pouco. Outra pergunta diz assim, se não vai vender todos os ativos da carteira, por que analisar todos os trimestres? Olha só, na estratégia 500 pratas a gente segue uma regra de gestão de riscos, tá? Basicamente, a gestão do seu patrimônio é feita através de gestão de risco. Quem já fez o curso 500 pratas Light lá, ou 500 pratas Premium, sabe do que eu estou falando. Então, basicamente é assim, cada ativo na bolsa possui um risco diferente. Não tem como você investir, por exemplo, na Ambev e na Via Varejo e associar o mesmo risco aos dois ativos. Tá? Aí é claro, vai depender da sua análise, do seu entendimento. No meu entendimento, por exemplo, a Via Varejo é uma empresa bem mais arriscada do que a Ambev. Então, se eu quiser, eu posso ter as duas em carteira. Só que eu vou limitar o risco de Via Varejo, então naturalmente a planilha vai fazer com que eu mantenha um percentual menor dela. Agora, esse risco não é para a vida toda. Para a vida toda, são as ações que eu coloco em carteira enquanto elas existirem ou enquanto os fundamentos fizerem com que eu queira manter ela dentro da minha carteira. Agora, os riscos dessas empresas, eles vão alterando conforme o desenvolvimento da empresa e a gente consegue avaliar esse desenvolvimento a cada release trimestral que sai. Então, saiu um resultado trimestral, eu vou lá dar uma olhada, eu vou ver o que essa empresa fez nesse trimestre, quais foram os resultados que ela conseguiu, qual foi a gestão da dívida que ela fez, aumentou dívida, diminuiu dívida, aumentou caixa, diminuiu caixa. Tudo isso aí eu vou fazer uma avaliação e eu vou verificar se o risco que eu havia associado a essa empresa no trimestre passado ainda faz sentido. De repente eu vejo que aumentou o risco, então na planilha lá da Estratégia 500 Pratas eu vou apertar um pouquinho esse risco e naturalmente essa empresa vai deixar de pedir aporte. Assim como pode ter outra empresa que eu vejo, nossa, ela fez boa gestão da dívida, ela aumentou o caixa, diminuiu dívida, conseguiu aumentar a receita, aumentou margem líquida, ou seja, só coisa boa. Então isso me faz entender que a empresa conseguiu ganhar mais qualidade nesse período, as perspectivas para ela também de repente me mostram que a coisa está ficando cada vez melhor, logo eu consigo diminuir o risco dessa empresa. Quando eu diminuo o risco, eu dou uma folga para a planilha da estratégia. Então essa empresa ela vai começar a pedir mais aporte. Então veja que a cada trimestre eu faço um ajuste de risco e aquele ativo que se tornou mais arriscado, eu aviso isso para a planilha, eu que vou avisar, a planilha vai dizer, ó, você vai aportar menos nessa e você vai aportar mais nessa outra aqui agora que está com risco menor. E com isso você vai fazendo essa gestão de risco e naturalmente vai se protegendo das empresas que vão perdendo fundamentos e vai priorizando aquelas que vão melhorando os seus fundamentos ao longo do tempo. Então é por esse motivo que a gente avalia a cada trimestre. É claro que se você quiser fazer isso a cada 6 meses ou a cada 1 ano, tudo bem. Só que aí essa gestão de riscos aí, ela vai diminuir um pouco a sua precisão, a sua eficácia, beleza? A outra pergunta diz assim, o que você pensa sobre o Bitcoin? Olha só, eu já fui mais preconceituoso em relação ao Bitcoin. Porém, eu sempre acompanhei a evolução dessa moeda, não sei se dá para dizer que é uma moeda, mas a evolução dessa tecnologia, e hoje eu já não tenho tanto preconceito. E o que eu penso é o seguinte, não dá para acreditar que ela, pelo menos por enquanto, não dá para acreditar que ela vai ser uma moeda substituta, uma moeda que vai substituir o dólar, por exemplo, que vai ser uma moeda mundial. Ainda é muito cedo para pensar nisso. Porém, ao mesmo tempo que não dá para acreditar nisso, não dá para descartar a possibilidade de essa moeda conseguir aí o seu espaço no planeta.
tá? Eu não acredito que ela vai ser uma moeda que vai superar, vai substituir o dólar, vai ser a moeda mundial. Mas ela pode sim conseguir o seu espaço. Por que eu digo isso? Porque desde que ela surgiu, a evolução é constante. Então a adesão por esse tipo de negócio é constante. Cada vez mais empresas estão aderindo a essa tecnologia, alguns comércios começam a aceitar, ou seja, por enquanto é crescente. Os governos já começam a ficar de olho nisso aí, tanto que no Brasil você tem que declarar imposto de renda se você tem investimento em bitcoins, antes você não precisava. Ou seja, gente, isso nos mostra que está ganhando poder, está ganhando espaço. Então, veja bem, se você acha que vai ficar rico com Bitcoin e está investindo todo o seu capital nesse negócio aí, porque acredita que a moeda vai ser a nova moeda aí mundial, você está correndo um grande risco, porque se isso der errado, você vai perder todo o seu patrimônio. Agora, se você acredita que ela pode ter um ganho de espaço, nada impede que você tenha um pequeno percentual na sua carteira. Eu, por exemplo, eu deixo 1% da minha carteira lá para outras coisas, né? Aquele 1% vagabundo. Então, eu tenho meus investimentos conservadores, o meu objetivo é geração de renda, não é especulação, então eu tenho 99% da minha carteira focada nisso, tá? Eu tenho caixa, eu tenho ações, eu tenho fundos imobiliários, tudo aquilo que me gera renda. Mas eu tenho aquele 1% que eu deixo lá para não ficar de fora de algumas novidades aí que eu acredito. E entre elas é o Bitcoin, tá? Então eu mantenho um percentual bem baixo, menos de 1% da minha carteira em Bitcoin. Por quê? Porque, veja bem, vamos falar em números aqui. Imagina que você tem R$1 milhão. Se você deixar lá 1% num ativo como Bitcoin, a gente está falando de R$10 mil. Então se você tem 1 milhão e isso dá tudo errado, você perdeu 10 mil, né? Isso não vai te quebrar, beleza? Agora, se isso dá muito certo, de repente esses 10 milhões, esses 10 mil aí que você tem, que é 1% do seu patrimônio, quando você tiver lá 1 milhão, de repente esses 10 mil se transformam em 100 mil, em 1 milhão, em 5 milhões, tá? Então, isso é possível. Como isso é possível? Eu prefiro não pagar o preço de ficar de fora. Então, eu estou acompanhando, ainda sou muito cético em relação a isso, por isso que eu tenho um percentual tão baixo. Porém, não dá pra gente fechar os olhos e dizer que não, que nada está acontecendo, porque está acontecendo. A tecnologia blockchain, ela está ganhando o seu espaço no mundo, não só com Bitcoin, com outras moedas, ela está ganhando o seu espaço e ela pode ser muito usada. Então, se isso acontecer, e você acredita que isso pode acontecer, você não precisa ficar de fora. Mas também estão muitas incertezas em torno disso aí. Então, você tem que ter um peso muito pequeno do seu patrimônio nisso, para não correr o risco. Deixe aí nos comentários o que você achou do vídeo de hoje, se você concorda com as coisas que eu coloquei aqui, ou se você pensa diferente também, deixe aí nos comentários que aí a gente vai debatendo e todo mundo tende a ganhar com isso. Se esse vídeo foi útil, deixe seu like, se não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Eu te vejo no sábado que vem às 9 horas. Fui!